Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos falar um pouco acerca deste grande homem da Bíblia, por nome de Jó. E o capítulo 3 de Jó iria se titularizar como um livro que poderíamos chamar o desabafo de Jó. Isso mesmo, desabafo de Jó em sua falta. Em sua fala, encontramos perguntas, encontramos dúvidas, frustrações, perturbações. Podemos entender que o pobre homem procurava compreender a sua situação adversa, sem, contudo, encontrar a resposta. Olha isto. Neste primeiro versículo, Jó amaldiçoa o dia do seu nascimento e a noite da sua concepção, ou seja, a noite em que foi gerado e foi colocado em sua mãe. Seu desejo é que tal noite e tal dia jamais tivesse existido. Seria 1000 vezes melhor, olha isto, seria 1000 vezes melhor se aquele dia fosse apagado e coberto pelas trevas, dizia Jó. Queridos, o sofrimento, ele vai gerar esquecimento. Anote isto. O sofrimento, ele gera esquecimento. O desespero de Jó, e agora muito grande, encontra-se rodeado pela dor, sem descobrir até então a razão de sua tormenta. Ele é muito honesto, franco e aberto, e a pressão e a tensão, queridos, acumulada em seu interior, estão altíssimas. Jó, ele se lamenta. E a válvula de escape começa a se abrir. Jó expõe os seus malogros numa chuva de imprecações, lamentações e confusão. Jó está passando por um terrível processo. Jó, ele vai descrever os acontecimentos calamitosos relatados também no capítulo 1 e 2, depois de ser rejeitado por sua própria esposa, depois de se ajuntar-se em silencioso com os amigos no monturo de cinza, por uma semana, sem dizer nada, sem falar nada. Depois disso, e de muito mais que não está escrito no livro de Jó, finalmente ele pronuncia e ele vai começar a desabafo. Perceba, queridos, que o desespero de Jó é tão grande que a agonia, a dor, o sofrimento, as percas. E Jó lamenta não ter morrido no ventre da mãe, ou pelo menos ao nascer, significando que ele quer repousar. Jó está dizendo que o túmulo seria muito melhor que as aflições que o submergem. Jó, se Jó tivesse morrido antes de começar a vida, estaria descansando no sentido de não estar mais sofrendo em termos físicos. Juntamente com os reis, príncipes e até maus, presos e servos. Jó está dizendo, ei, eu preferia ter morrido do que ter nascido para passar tudo isto.
Olha, é tão sério que Jó, em seu desespero, ele esquece aquilo que ele ansiava. Olha isso. Jó lamenta não ter morrido, mas em seu desespero esquece que aquilo que ele ansiava não seria possível. Como assim? Uma vez que você está fora do ventre, vivo no mundo, o homem continua vivo até que chegue a sua hora de morrer. Mas a dor, o desespero, o caco de telha se coçando, ele no monturo, na cinza, Jó, ele está desesperado. Jó, ele está no sofrimento profundo. E Jó, ele vai dizer que continua vivo até que chegue o momento. Mas como ele mesmo mais tarde reconheceu, se você puder analisar no livro de Jó, capítulo 14, versículo 14, a parte B, você vai ver. O patriarca também se esquecera de que a sua vida anteriormente fora abençoada, respeitada e prestigiada. Antes de Jó ser cometido, antes de Jó ser cometido pela praga, pela lepra, de ter as percas dos filhos, Jó tinha uma vida privilegiada. Jó era um homem de respeito. Jó era um homem de posses. Ei, querido, assim sua lamentação neste versículo gira em torno do porquê da continuação da sua vida a partir do nascimento. Para ele, a morte no ventre materno ou o aborto teria sido melhor. Teria sido a melhor alternativa, pois estaria descansando e não padecendo de tão grande tormento. Perceba que o desânimo de Jó, no capítulo 3, versículo 20 e 26, na última parte desse capítulo, o desânimo de Jó aumenta. Vemos uma regressão em seus pensamentos. Primeiro, ele amaldiçoa a noite em que foi concebido e o dia em que nasceu. Depois, deseja que houvesse morrido no ventre materno. A seguir, que tivesse tido uma morte prematura para escapar das aflições. Meus irmãos, olha o tormento que Jó estava passando. Nesta situação desesperadora, Jó vê a morte e o túmulo como algo mais desejável que o tesouro oculto. Versículo 21, ele pensa: porque se dá a luz ao miserável e a vida aos amargurados de ânimos, que esperam a morte e ela não vem, e cavam em procura dela mais do que de tesouro, ocultos que dá alegria, exultam achando a sepultura, porque se dá luz ao homem cujo caminho é oculto, e a quem Deus o encobriu. Isso no versículo 20, versículo 23. Perceba que a perplexidade de Jó causa-lhe temor, como podemos ver no versículo 25. Porque aquilo que me temia me sobreveio. Que tal coisa era esta? E o que receava me aconteceu. Em outras palavras, as calamidades, as tragédias estão me acontecendo tão rapidamente
E no meu sofrimento, aquilo que temo logo acontece. Ainda que declarando que a morte lhe seria muito mais favorável do que sofrer tanto, perceba que Jó não diz que está decidido a se suicidar-se. Pessoas pegam esse texto, esse livro e dizem: Jó desejou, Jó decidiu a se suicidar. Não. Mesmo na impaciência, ele se mostra paciente e tolerante, enquanto não descobre as causas de seu sofrimento. Tenta sobreviver à angústia e à dor e à graça de Deus, que o ajuda a prosseguir. Irmãos, o tormento, as percas, as dificuldades geram coisas irreparáveis. Coisas que não conseguimos, mas Jó não estava querendo. Isso aqui é um desabafo de Jó. É um desabafo tão grande que vai dizer que Jó expressa abertamente as suas dúvidas e temores, suas declarações servem de ponto de partida para tal modo, para debates. Vamos entender que no capítulo 4, versículo 14 de Jó procurando descobrir as divisões principais dessa seção. Cada capítulo contém 3 ou 4 divisões. Ei, eu queria que você prestasse atenção neste livro. Se você estivesse no lugar de Jó, o que você desejaria ouvir de seus amigos? Porque eles vão se apresentar e durante 7 dias ninguém fala nada. Ei, olha isto. Certamente o patriarca desejava ouvir palavras meigas. Certamente declarações que confortassem e apoiadoras e aconselhamentos compassivos. No entanto, o que ele recebeu deve ter ferido ainda mais seu coração já dolorido. Perceba, querido, que ele carecia de um amigo verdadeiro que se compadecesse e procurasse a chorar e sofrer com ele. Em vez de compaixão, Jó recebe o quê? Condenação em lugar de consolação. Dureza, a colaboração fraternal é substituída por má compreensão. Um dos seus amigos, por nome de Elifaz, logo de início mostra-se impaciente com Jó ao perguntar: se tentarmos falar-te, enfadar-te-á, o peso será demais e ficarás aborrecido comigo. Olha isto. Capítulo 4, versículo 2. Suas interrogações são repreensão para Jó. O temanista diz: qual é o inocente que jamais pereceu? E onde foram os sinceros destruídos? Ele mostra seu espírito acusador logo no começo, imediato. Olha isto. Indicando que Jó não é inocente de pecado e nem reto. Sua autoridade é baseada em uma visão noturna, um espírito que passou diante deles, fazendo arrepiar o cabelo, irmão. E ali ele se atemoriza, começa a desabafar. Precisamos tomar muito cuidado com visões e sonhos, pois nem sempre provém de Deus.
a visão e revelação que vem do inimigo, ou da carne, ou de uma mente doentia. Às vezes, preconceitos, falta de sabedoria dominam o nosso pensamento. E resultados é um sonho fabricado, que não tem nada a ver com a revelação concedida pelo Espírito Santo. A teologia ou a religião, baseada somente em visões ou em sonhos, requer muita cautela. Tais revelações têm valor somente quando concordarem plenamente com a palavra de Deus, vierem por intermédio de crentes provados, experimentados, maduros, irmão. Revelação, sonhos, visão, se não tiver embasado na palavra de Deus, abandona. Eu tive uma visão, se não tiver fundamentado, meus irmãos, ele faz, agora julgando ser superior, Jó continua a perturbar o amigo com palavras duras e sem misericórdia. Porém, eu buscaria a Deus e ele me entregaria a minha causa. Capítulo 5, versículo 8 de Jó, ele faz sem medir suas palavras. Afirma que se estivesse sofrendo como patriarca, entregaria sua causa a Deus. Espera aí, sem murmurar ou reclamar. É fácil a gente dizer isto. É fácil a gente falar. Se eu estivesse no seu lugar, você não está, então não julgue. Você não está, então não aponte. Você não está, então não diga nada. Ei, duvidando que ele faz teria aguentado uma mínima parte de aflição de Jó, ele teria provavelmente blasfemado contra Deus. Fala também de uma forma como se Jó não tivesse entregando sua causa para Deus, ainda que de modo lamurioso. É fácil dizer: se eu fosse você, faria isto, faria aquilo. Devemos ter cuidado com palavras dessa natureza. Se eu ou você nunca passamos por certo tipo de prova, assim como a de Jó, então fiquemos calados e deixamos, irmãos, Deus revelar a sua graça junto que está sofrendo. Para de dizer: eu acho, eu posso, eu quero, eu faço. Deixa Deus. No versículos 17, 26 de Jó, capítulo 5, finalmente ouvimos alguma coisa positiva sair da boca do temanita. Nesse trecho, o que ele diz é correto e edificante. São verdade como: eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus repreende. De fato, não despreze, pois, a correção do Todo-Poderoso. Em resumo, ele vai dizer, diz neste versículo que o Senhor livrará, protegerá e trará paz aos seus. Sua atitude, contudo, é de irritação e condenação. Ele fala repreendendo com severidade, como se Jó tivesse pecado vergonhosamente contra Deus. Não há compaixão em sua voz, nem em seu coração. Na palavra de Elifaz, não há condolência, nem amor para tentar aliviar a angústia de Jó. São apenas mais lenha para o fogo tempestuoso que atormenta o patriarca. Então, querido, se você não tem nada para dizer, fique quieto. Mas se você tiver uma palavra de Deus, conforte. Amém? Deus abençoe a vocês. Que Deus lhe dê sabedoria, lhe dê graça. Porque olha isto. No capítulo 7, Jó vai dizer assim, que Jó dá vazão à amargura da sua alma. Dirigindo-se a Deus, continua a falar sobre a iniquidade da sua vida. E o aparente enigma da sua situação infeliz. A vida já é
curta demais. Então, qual é o propósito de passar toda uma parte desta vida sofrendo com dor e calamidade? Jó falava desta maneira, julgando que fosse a mão de Deus que estivesse pesando sobre si. Achava-se que o Senhor se afastasse dele um pouco, ele ficaria aliviado da sua enfermidade. Mas como Deus não deixava um só momento, Jó perguntar-lhe: se pequei, que te falarei, ó guarda dos homens? Versículo 20 do capítulo 7, ele havia dito a Elifaz que não tinha pecado. Encontramos aqui então uma contradição nas palavras de Jó. Não, ele continua alegando inocência, mas desejava saber de Deus se havia algum pecado na sua vida e que não tivesse percebido. Repare a palavra, se no versículo 20, não recebendo qualquer revelação de Deus, ele declara: e porque não perdoa a minha transgressão e não tiras a minha iniquidade, versículo 21 do capítulo 7, se é que tenho pecado, do contrário, logo morrerei e não me acharás em vida. Amém? Fique com esta palavra. Deus abençoe a todos.